Pra onde? Para esse chão desse lugar não lugarizado. O chão do lugar não lugarizado. Não lugarizado. 56 compartilhamentos, cara. Vamos aumentar. Compartilhar. Vamos Isso. compartilhar. O pessoal elogiando, maravilhoso. A Odileia lá, ó. Sensacional. Amém. Tá no livro. Tá no livro. Eu li já esse artigo, é lindo que você escreveu. lindo. A coisa mais linda. Amém. Os mandamentos. Isso A muito bom. doce revolução. Doce revolução. Quer fazer maravilhosa. parte dela? Todo mundo, Caião. Amém. Elogiando. Vamos descendo? Vamos, minha gente. Ei, rapaz. E aí, tá a aí, reflexão Caio. do dia. Vamos lá? Vai, brother. Os demônios da religião são poderosos, né? Demais. Isso é uma verdade, né? São os mais poderosos. São, os né? demônios da religião. São os mais poderosos. Foram os demônios da religião que mataram Jesus. Não foram os demônios de Roma, né? A potestade de Roma. Não, né? Não. Foram os Foi a demônios potestade de Jerusalém, os demônios da religião. Aquela casta, a mais poderosa de todas as castas, que não sai senão com muito jejum e oração. Sei, cara. Os demônios da religião são poderosos, brother. Aí você fala de si na sequência. Fala assim, ó, quando eu estava no processo de voltar a pregar no final do ano 2000, um dia conversando com a Adriana sobre o texto de Lucas alusivo à casa varrida e ornamentada, mas sem dono, né? Que era uma alusão também ao estado daquela geração contemporânea de Jesus, cheia de mobília religiosa, mas sem nada dentro. De súbito, enquanto estávamos falando sobre isso, né? Você e a Adriana, né, cara? A lâmpada que estava bem acima da minha cabeça, ao lado da cama, uma lâmpada daquelas abajur de leitura, explodiu de modo alienígena na minha cara. E eu e ela, porque eu estava falando, e quem quiser saber o que eu estava falando, é só pegar o meu livro Sem Barganhas com Deus e abrir num capítulo chamado A Doença do Véu. Aqui no Sem Barganhas com Deus, eu tinha acabado de escrever isso, tinha estruturado o texto para começar a escrever aquele capítulo do livro. Não sei se o Sem Barganhas está por aqui. Mas o fato é que já estava tudo pronto. Tá aqui, achei. Sem Barganhas. Já estava tudo pronto para eu começar a escrever o texto. E era um texto chamado A Doença do Véu, baseado em Jesus, nos evangelhos sinóticos, em Mateus, em Marcos e em Lucas, quando ele fala dessa possessão da religião. Porque quando ele fala dessa casa varrida e ornamentada, que depois os demônios voltam para ela, ele está falando naquele contexto da religião de Israel, de gente religiosa dizendo que ele tinha demônio, aquelas acusações. E ele disse, olha, vocês estão andando num caminho muito perigoso. Vocês estão na iminência de pecar contra o Espírito Santo. Isso porque ele tinha curado um endemoniado gago e surdo, e o homem voltou a falar e tal. E o texto aqui do livro, Eu Ando Meio Cego, é a teologia moral de causa e efeito e a doença do véu, se não me engano. É assim, eu vou achar, se vocês tiverem paciência comigo, só um minutinho. A doença do véu é página 193 aqui do livro. Eu estava falando com ela sobre isto, nós dois conversando intensamente. E eu falei, você sabe, quando eu voltar a pregar, a potestade que eu vou mexer com vara mais curta o tempo todo vai ser essa potestade que cega o entendimento dos incrédulos com religião, porque essa é a pior de todas. Aí a lâmpada estava aqui assim. Rapaz, quando eu acabei de dizer isso, essa lâmpada fez pá! Que ela explodiu. Foi um negócio, eu não sou impressionável. Sei. Mas foi tão forte
que a Adriana gritou, está repreendida em nome de Jesus. A gente sentiu aquela presença. Sabe aquela presença maligna? Que coisa, Caio. E me deu uma alegria. Assim como quem pega nos bagos do capiroto, sabe? Sei. Isso me dá uma alegria. Uma Ele reação sabe imediata. que ele não me mete medo nenhum. Assim, nos bagos do bicho. Pá, segurei, bicho covarde. É aqui que dói, né? Pois se prepare, porque eu vou entrar rasgando esse véu que Jesus já rasgou. Derrubando essa mesa desse altar que em Cristo já acabou. E que tu usas para manteres cativo milhares e milhões. O que vai acontecer comigo, o que de pior possa acontecer é a rejeição dos homens. Mas eu sei que a verdade está do meu lado. Então está aqui. A doença do véu e a história que eu narrei ali aconteceu antes de eu escrever esse capítulo que eu gostaria que você lesse livro inteiro. Mas não deixe de ler a doença do véu. É algo que vai fazer você nunca mais enxergar aquilo que está à nossa volta como algo inocente. Ao contrário, a gente lida na religião com um dos principados e potestades mais malignos que se possa conceber. É o diagnóstico do Apocalipse, é o diagnóstico da Escritura toda, é o diagnóstico dos profetas, é o diagnóstico de Jesus, é o diagnóstico de Paulo em todas as suas cartas, mas especialmente em Gálatas, no capítulo 4. Ah, minha gente, é porque vocês leem e não entendem. É muito sofrimento ensinar o Evangelho para quem levanta a mão, mas não quer aprender a palavra.